Boa noite, a gente vai receber agora o Fábio, ele é de Recife, está falando com a gente hoje aqui. Quero apresentar rapidamente o Fábio, mas depois ele vai falar dele também. Ele é o idealizador do Transforma Brasil, que é uma plataforma nacional de voluntariado e engajamento cívico, e tem como visão transformar o Brasil através dos cidadãos. O Fábio também é idealizador da Fábrica do Bem, onde prepara projetos de impacto social para as empresas. E no ano de 2017, a revista Forbes reconheceu o Fábio como o principal empreendedor social do Brasil. Fábio, obrigada por você se juntar a nós nesta noite, nessa iniciativa em que a gente está aqui discutindo questões sociais importantes para o nosso país. E agora a gente quer te ouvir, a gente sabe que você preparou alguma coisa especial para nós, depois a gente bate um papo. Por favor, agora é com você. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão participando do Festival Solidário. É um prazer e uma honra estar aqui falando sobre solidariedade, compaixão, engajamento cívico, transformação. Como você falou, eu sou do Recife, do estado de Pernambuco. Sou casado com a Isadora, sou pai da Nina e da Sofia, e sou empreendedor social. Até o ano de 2010, meu pai e meu irmão são dentistas, eu me formei em administração de empresa, e nós decidimos criar, na cidade do Recife, uma clínica que pudesse levar para a baixa renda um atendimento que a baixa renda não tinha acesso, que era o serviço de ortodontia, a parte de correção. Era muito caro em 2010, no ano de 2000, esse serviço. Criamos na cidade do Recife esse atendimento para pessoas de baixa renda. Esse modelo de negócio se espalhou pelo Brasil e nos tornamos, entre 2000 e 2010, um dos maiores grupos de ortodontia desse segmento na América Latina, com 233 pontos de atendimento no Brasil, mais de 1 milhão de usuários. Então, eu era o CEO desse grupo. Eu coordenava toda a parte de gestão, toda a parte de expansão, toda a parte de controladoria, comunicação. Só que em 2010 aconteceu um enchente no estado de Pernambuco, estado de onde eu sou, que 50 mil pessoas perderam absolutamente tudo. Eu sempre tive grupo pequeno na minha casa, célula, grupo familiar. A gente decidiu, naquele ano, fazer uma campanha para que as pessoas que haviam perdido tudo, elas pudessem ter, no mínimo, um colchão para poder dormir. E, num avalanche de solidariedade, nós conseguimos arrecadar recursos para comprar 7 caminhões de colchões. Fomos entregar os colchões, a partir daí o próprio grupo decidiu reformar a creche de uma cidade que havia sido muito afetada, e aí não parou, porque cada um queria fazer alguma coisa, e a gente decidiu só organizar os talentos e a vocação e a paixão das pessoas. Então começamos a entregar cadeira de rodas todos os dias, adotamos uma creche, um asilo, começamos a furar poços artesianos comunitários no sertão. Dali nascia, da sala da minha casa, o movimento, a ONG Novo Jeito. Novo Jeito ficou muito grande, até que em 2014 a gente decidiu manter o Novo Jeito, mas criarmos a principal política pública da minha cidade, a cidade do Recife, para cuidar dos mais vulneráveis, dos projetos sociais e ensinar, o tema é esse mesmo, ensinar a sociedade civil de classe média a fazer serviços humanitários, servir a sua própria cidade. O projeto nasce com o nome de Transforma Recife. A gente cria uma plataforma que faz o match entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. É como um Tinder da solidariedade. E na principal avenida da cidade do Recife, a gente decide colocar um equipamento de rua como um marcador da solidariedade, chamado voluntariômetro, marcando todas as horas de trabalho voluntário de toda a cidade. Entre 2014 e 2016, a gente espalha o Transforma por várias cidades. Em 2016, a gente percebe que o setor social, além de receber trabalho voluntário, precisava também se profissionalizar. Então, a gente criou na cidade do Recife a primeira incubadora e aceleradora para profissionalizar o setor social, o Porto Social, uma incubadora e aceleradora de projetos sociais. Em 2016, a ONU reconhece o trabalho que o Transforma faz e nós ganhamos um prêmio em Nova York, transformando o Transforma na principal política pública de engajamento, voluntariado e solidariedade da América Latina. Agora eu já não atuava mais no mercado privado,
eu vivia dentro da favela, dentro do presídio, no sertão, na África, numa fila de hospital, tentando fazer com que alguém pudesse ter um serviço, ter acesso, oportunidade. O trabalho voluntário mudou minha vida completamente, mudou a forma de enxergar o mundo, onde eu ia passar as próximas férias, o que nós íamos consumir, quem seriam nossos amigos, como nós íamos criar nossas filhas e o futuro da nossa existência. 2018, nasce a plataforma Transforma Brasil, a principal plataforma hoje de trabalho voluntário no país, com 500 mil voluntários cadastrados e mais de 3 mil projetos ofertando vagas. E a cada minuto, a cada segundo, enquanto a gente está conversando agora aqui, um projeto muito vulnerável de uma comunidade muito pobre está lá na plataforma pedindo: eu preciso de advogado, eu preciso de médico, eu preciso de professor, eu preciso de gente para cortar cabelo, nem não uma criança, ler uma história para um idoso. E o match está acontecendo a cada segundo que nós estamos falando aqui nesse momento. Então, eu me tornei um empreendedor social especializado em mobilização de pessoas, mobilização de sonhos. E o Transforma, que agora está indo para Portugal e para o Chile, começa na cidade do Recife e se torna o sonho de muita gente. Nesse momento, várias universidades já começam a graduar o curso universitário a partir do certificado de horas extracurricular da plataforma Transforma Brasil. Ou seja, o trabalho voluntário e o serviço comunitário está interferindo positivamente na formação do aluno universitário. Mas também o mercado de trabalho começa a pedir o currículo social que a plataforma imprime. Mas também grandes artistas, como, por exemplo, as meninas Ana e Vitória e o cantor Wesley Safadão, a cada show deles no Brasil, só entra no camarim pós-show para tirar foto com eles e pedir autógrafo ou bater selfie quem está cadastrado na plataforma Transforma Brasil e que faz trabalho voluntário. A gente levou o trabalho voluntário como um valor para dentro do camarim do meio artístico. E agora nós estamos lançando uma plataforma com todos os clubes do Brasil para trazer todos os torcedores do Brasil para fazer trabalho voluntário. O sonho é que esse número de apenas 4,3% da população brasileira, ela cresça num patamar de outros países que têm um trabalho voluntário consolidado, como, por exemplo, os Estados Unidos. De cada 10 pessoas nos Estados Unidos, 8,5 delas fazem ou já fizeram um trabalho voluntário. Isso faz a mentalidade, a atmosfera de um país mudar completamente. Porque o problema da minha cidade também é do prefeito, mas também é meu. O problema do meu prédio também é do síndico, mas também é meu. O problema da minha comunidade de fé também é de todos os líderes, mas também é meu. A gente deixa de ser cliente da história para ser protagonismo, para ter protagonismo na mudança que nós queremos ver no mundo. Então é isso que eu faço através do trabalho voluntário, de tantas iniciativas, de tantas pessoas patrocinando, apoiando e doando o seu principal capital, que não são o recurso financeiro, mas o seu tempo, os seus sonhos e a sua rede de relacionamento para transformarmos o Brasil numa pátria mais justa, fraterna e solidária, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, de isolamento social, de pandemia e de uma crise profunda na vida das pessoas mais vulneráveis. Então, a solidariedade e a generosidade pode ser e deve ser o maior programa de responsabilidade social de um país. Muito obrigada, super bacana te ouvir, Fábio, porque você fala colorido, você fala assim, super entusiasmado, vibrando, isso é super jóia, é bom a gente ouvir uma pessoa que é apaixonada, encantada pelo que faz, mas você começou a história sua história de vida, de família, contando que você vem de um negócio que cresceu, que é um grande negócio, e de repente, por uma situação social, você viu ali uma oportunidade de ajudar, mas não foi só ajudar, mudou sua vida, mudou a vida de muita gente também. E aí eu te pergunto, a sua vida a gente já sabe que mudou, e a vida daquelas pessoas que começam a se engajar com programas de voluntariado? O que você vê que acontece com elas? Como que isso pode, como que o voluntariado pode ser também uma ferramenta de transformação das pessoas, assim, de tirá-las daquele ponto em que elas estão ali no conforto, às vezes é só fazendo uma doação, uma coisa mais impessoal, mas o voluntariado pede para a pessoa entrar para uma mobilização maior. Então, eu quero saber de você, o que você vê mudando na vida das pessoas, já que na sua mudou tudo? Então, Adriana, eu me meti nessa por convicção de fé. Ou
seja, o meu mestre serve. Se o meu mestre serve, eu tenho necessidade de servir para seguir ao meu mestre. Então, me meti nisso tudo pela minha espiritualidade. Então, foi o primeiro elemento que me levou a fazer trabalho voluntário, me engajar, ter uma agenda comunitária, uma agenda coletiva. A primeira coisa. A segunda coisa, eu comecei a ter um senso de pertencimento muito grande pela terra que eu vivo. Eu acredito que a globalização nos trouxe coisas muito boas, mas também trouxe para cada um de nós desafios da perda do pertencimento do lugar de origem de onde vem. O que é isso? Eu me engajei pela espiritualidade, mas o segundo momento eu me engajei e me engajo pelo senso de paixão pelo Recife, por Pernambuco, pelo Nordeste, pelo Brasil. Eu tenho sentido que as pessoas perderam o senso de pertencimento. As raízes foram arrancadas. A gente hoje tem dificuldade de lembrar qual é a culinária da nossa terra, qual é a música da nossa terra, quais são os compositores, os artistas, os poemas da nossa terra. Então, a segunda coisa, o trabalho voluntário leva você assim a ter senso de pertencimento. Ninguém vai falar mal do Recife, ninguém vai falar mal do Nordeste, ninguém vai falar mal do Brasil, porque o Brasil, o Nordeste e o Recife é um lugar de gente trabalhadora, engajada, transformadora. Então, a segunda coisa que traz para as pessoas é o senso de pertencimento que eu acho que a gente perdeu. Mas a terceira coisa, a gente precisa construir a partir da sociedade civil uma política pública de transformação. Está claro, diante da pandemia, que o poder público ele não dá conta das demandas sociais. Ele não dá conta de resolver o problema da educação no Brasil, do saneamento básico, da geração de renda. Não estou dizendo que a gente não deve votar e não deve cobrar, mas eu estou dizendo que a gente deve votar, cobrar e fazer a nossa parte. E aí a sua pergunta é, o que é que muda na vida das pessoas? Eu já vi, Adriana, gente com depressão profunda continuar tomando. Não estou dizendo para ninguém deixar seu terapeuta ou o seu remédio de lado porque foi medicado, mas eu já vi gente deixar de ter. A depressão foi embora porque o serviço comunitário entrou no coração. Imagina na hora que você visita um hospital e que você conhece uma mãe que está há mais de 60 dias sentada numa cadeira, do lado da cama da filha. A filha veio do sertão, veio do interior. E na hora que você vai ali cantar uma música, levar um poema, levar um carinho, você percebe que você não tem mais o que reclamar da vida, você só tem o que agradecer. Então, além da depressão, você começa a enxergar a vida de forma colorida, como você falou agora há pouco. Porque a gente começa a se colocar no lugar das pessoas e ver que a gente só tem o que agradecer. O trabalho voluntário, como você também perguntou agora, faz pessoas redirecionarem toda a sua vida. Eu já vi gente mudar de curso, eu já vi gente decidir casar ou decidir não namorar, eu já vi gente decidir doar seu recurso. Nós estamos numa live aqui, além de todo o conteúdo, além de toda a música, a gente precisa fazer com que as pessoas doem. E por que a gente precisa fazer com que as pessoas doem? Porque é simples, nesse momento, tem um irmão, uma irmã que não vai comer. Nesse momento, tem um irmão, uma irmã que não vai dormir, porque não tem acesso a dormir, não tem acesso a comida, não tem acesso quarentena no nosso país, isolamento social. É um privilégio. Nesse momento, existem milhares de pessoas que, assim como foram visitadas pelo Covid-19, também estão sendo visitadas pela fome, porque não tem o que comer, não tem como se alimentar. Então, o trabalho voluntário, o engajamento, o que eu mais tenho visto é, no primeiro momento, as pessoas entrarem por motivações variadas. Tem gente que vem fazer trabalho voluntário ou se engaja porque quer uma foto para postar no Instagram. E eu nunca questionei as motivações das pessoas, porque eu também já vi gente entrando com motivações menos nobres, mas ao se engajar conhece a menina chamada Ana, conhece a idosa chamada Carmen, e cada causa tem um nome. Quando a gente conhece uma causa e conhece uma pessoa da história da causa, o nosso coração muda. Então é aquela história de que eu fui mudar o mundo e o mundo me mudou. Eu fui servir e eu fui servido com um banquete que mudou completamente a minha vida. Esquentou meu coração, trouxe esperança.
aqui nessa live, se existirem muitas pessoas de classe média assistindo, as grandes preocupações da nossa vida é qual é a roupa que eu vou vestir amanhã. Aí a gente abre um guarda-roupa e essa dificuldade, porque a gente tem a quantidade muito grande de sapato, de camisa para escolher. A preocupação de quem sobrevive no Brasil é como é que eu sobrevivo amanhã. Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar e exercer a nossa fraternidade. Exercer a fraternidade é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Então, o trabalho voluntário, ele mudou a minha vida, mas ele mudou e tem mudado a vida de centenas de milhares, porque a gente sempre fala, eu fui fazer o bem e o bem me visitou. E quando o bem me visita, eu conto essa história das boas novas para todo mundo. Que bonito te ouvir, Fábio. E você já trouxe a língua portuguesa, já trouxe até a sua Suna no meio da sua conversa toda, essa coisa de nordestino, né? Essa coisa assim, que vocês são uma nação mesmo, né? Vocês conseguem construir tudo isso com beleza e contar isso com toda essa poesia que só enriquece o Brasil. Que bacana. Mas, Fábio, aí falando disso tudo, você falou com muita seriedade do que é o pertencimento, do que é aquilo que a gente perde muito hoje na nossa vida, nas facilidades de conexão que a gente tem, e você acredita que o voluntariado é uma ferramenta importante para isso. A gente vive hoje um problema mundial, estamos todos juntos, vivendo uma pandemia, e nós ainda temos o acréscimo de algumas crises, né, dentro do Brasil inteiro, uma circunstância muito complexa e que causa em todos nós apreensão algumas vezes. Então, eu te pergunto, de que maneira, agora, enfrentando a Covid-19, o Covid-19, enfrentando todo esse momento difícil de país, você vê o voluntariado como uma ferramenta também, e como você pode encorajar as pessoas a buscar atividades, assim, uma forma de fazer um voluntariado que seja, assim, uma coisa que colabore agora exatamente com esse momento que a gente está enfrentando. Então, Adriana, sobre o Brasil, nós enfrentamos 3 guerras dentro da mesma guerra. A guerra mundial da Covid, que é uma guerra de saúde pública. Então, quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Quem precisa sair de casa, que use a máscara, que use o álcool gel, que use os EPIs. Então, assim, isso precisa ficar muito claro. Eu acho que no nosso país, eu entendo perfeitamente que a gente vive um momento de muita dificuldade econômica, mas a gente não pode discutir uma coisa sem a outra. Economia e saúde pública precisam andar juntos. Esse é o primeiro problema, esse é o maior problema, era o problema que nós deveríamos estar enfrentando. O segundo problema é que, rapidamente, muitas famílias passaram a ter renda zero. A gente já é uma pátria de grande desigualdade social. Eu sou do Nordeste do Brasil. Eu tenho muitos amigos nas cidades ribeirinhas da Amazônia. Eu frequento o sertão nordestino praticamente toda semana. E não é possível a gente ter um olhar para o Brasil a partir de São Paulo. São Paulo é São Paulo, Nordeste é Nordeste, o sertão é sertão, as cidades ribeirinhas são as cidades ribeirinhas, assim como a favela carioca é a favela carioca. O Brasil é muito plural. Então, nós estamos enfrentando um problema que já estava nu, mas agora ele foi colocado dentro da minha sala, dentro da sua sala, que é a desigualdade social e a pobreza. Não é sustentável a gente viver num país onde, nesse momento, pessoas não têm o que comer, pessoas não têm como se proteger. Então, esse é o segundo assunto. E o terceiro assunto, uma guerra política sem precedente, que só faz confundir a população e gerar isso que você falou, uma atmosfera que gera, que é danosa para a saúde emocional de todos os brasileiros. Então, a primeira coisa, diante do que você está falando, é a seguinte: nós precisamos criar uma atmosfera de esperança. O trabalho voluntário e engajamento cívico, ele cria a atmosfera de esperança. É a gente olhar para tudo isso e a gente ver que nós podemos vencer tudo isso com união. Trabalho voluntário traz união. As pessoas... eu hoje acabei de participar de uma ação
que nós invadimos várias favelas do Brasil e foram entregues em várias favelas do Brasil 25 mil cestas básicas. Quando eu entro numa favela, quando eu entro no barraco, quando eu conheço uma família vulnerável, eu não olho para ela e pergunto para ela assim: você é evangélico? Eu só vou te dar a cesta se você for evangélico. Ou qual é o seu time de futebol? Ou você votou em Lula ou Bolsonaro? Não. A gente precisa levar comida para as pessoas que estão com fome. Então, a primeira coisa é a gente precisa construir uma atmosfera de pacificação. O trabalho voluntário e o engajamento cívico faz Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quem pode sair de casa para fazer trabalho voluntário, faça. Quem não pode, faça dentro do seu isolamento. Nós estamos vivendo um momento histórico do Brasil. Nesses últimos 90 dias, foram doados pela sociedade civil 5 bilhões e meio de reais para causas humanitárias. Esse dinheiro é muito maior do que o ano passado todo de doação. Então, o brasileiro, a iniciativa privada, tirou e colocou o recurso naquilo que, de fato, ele acredita que é a transformação social via sociedade civil. Essa é a primeira coisa, e parabéns para todo mundo que doou. E eu quero lhe convidar hoje à noite para você tocar nesse QR Code para ajudar no mínimo 2.000 famílias. Foi o que eu ouvi antes de entrar na live. Então, assim, entra aqui, toca no QR Code, fica sensibilizado, mas age. A segunda coisa muita gente, além de doar, doou também o seu tempo. Quantidade de pessoas que confeccionaram máscaras, a quantidade de famílias que se juntaram para preparar marmitas para pessoas em situação de rua, a quantidade de pessoas que utilizaram seu tempo para ajudar o pequeno negócio do bairro a sobreviver, dando mentoria, consultoria, divulgando, a quantidade de pessoas que decidiu eleger 10 minutos do seu dia para ligar para alguém, um idoso, para um vulnerável, e dizer assim, ó, fala aí, eu estou aqui. Ou seja, a quantidade de psicólogos que criaram serviços gratuitos para que as pessoas pudessem ligar e desabafar, esquentar a alma, sair do pânico. Então, assim, você pode, desde fazer uma ação concreta, cozinhar hoje na sua casa para entregar marmita. Se você não pode sair da rua, procura um projeto de pessoas em situação de rua no seu estado, na sua cidade, assim, ó, eu vou cozinhar 10 marmitas por dia, ou eu vou cozinhar 50 marmitas por semana. Não sei o que você pode, você só não pode ficar sem fazer nada. A segunda coisa, se você não tem recurso, que pode ser que você seja um dos afetados, pega o telefone e liga para alguém, começa a animar as pessoas, começa a ouvir pessoas. Tem muita gente nesse momento no isolamento social, deprimido, triste. Então, a gente pode fazer trabalho voluntário de forma concreta, com item. A gente pode doar recurso. E eu, novamente, quero lhe convidar para fazer isso. A gente, ao final do Festival Solidário, nós sejamos surpreendidos com muito mais doações do que a gente imaginava. Mas você também pode espalhar a esperança, seja numa ligação, seja numa postagem de esperança, seja interrompendo uma briga e uma confusão num grupo de WhatsApp de amigos da igreja e da sua família. Nós estamos precisando de pacificadores. Nós estamos precisando de pessoas que nem são mais de esquerda nem de direita e são do Brasil. Então, eu quero lhe convidar para ser do Brasil. E quem é do Brasil não é apenas militante de internet. Ele coloca a mão no bolso e doa. Ele faz uma ação solidária. Ele liga para alguém. Então, é disso que a gente está precisando nesse momento. Muito legal, você já falou assim, tanta coisa bacana, e aí disso de mobilizar, eu queria que você falasse um pouquinho como funciona a plataforma, e até porque a gente tem essa plataforma também aqui em Campinas, e eu sei que ela é uma plataforma muito interessante, eu quero que você conte esse mecanismo, de que maneira as pessoas podem se engajar, voluntariado, através da plataforma Transforma Brasil, Transforma Campinas, tem em todas as cidades, quem estiver vendo também em outras cidades, com certeza vai encontrar na sua cidade. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Então, nós temos Transforma hoje em 25 cidades do Brasil, plataformas individual. O Transforma Campinas, a gente inclusive participou da implantação. E nós temos a plataforma do Brasil. Se você não tem a plataforma da sua cidade, você pode entrar na plataforma do Brasil. Mas a plataforma da sua cidade, ela se conecta ao Transforma Brasil. O que é a plataforma? O que faz a plataforma? É muito simples. www.transformabrasil.com.br.
você vai levar 40 segundos para se cadastrar. Na hora que você faz o seu cadastramento, você vai dizer seu nome, seu bairro, sua cidade, sua profissão, os seus talentos e quais são as causas que você é apaixonado. Porque vamos lembrar que quem gosta de criança não necessariamente tem o amor pela causa do idoso. A gente precisa respeitar a causa das pessoas. Quanto mais a causa for parecida, maior engajamento, maior senso de pertencimento. Então, ao se cadastrar e os projetos sociais se cadastrando, a plataforma vai criar o match, que é a conexão entre quem se cadastrou e quem está ofertando vagas. Então, a mesma coisa o projeto social, a iniciativa social. Ela se cadastra e diz, meu projeto, o nome é tal, eu estou no bairro tal, eu preciso de gente para contar histórias, eu preciso de fotógrafo, eu preciso de alguém para cuidar de rede social, eu preciso de alguém para, nesse sábado, fazer uma ação pontual e específica. E a plataforma ela vai gerando match, porque a plataforma ela é inteligente. Assim como as plataformas de transporte. Você entra num Uber, por exemplo, e diz que quer um transporte. Você entra no Airbnb e diz que quer um quarto, um apartamento. Faz a conexão. A plataforma ela gera a conexão entre pessoas e iniciativas. E aí dá match. E cada vez que dá match, o voluntariômetro vai contabilizando as horas. E o mais legal, aquele projeto que atende as pessoas mais vulneráveis começa a melhorar seu serviço de atendimento aos mais vulneráveis, porque ganha capital humano qualificado ou ganha também escala. Eu atendia uma pessoa e agora eu atendo 100 pessoas, porque eu tenho muito mais gente me ajudando, dando visibilidade ao que eu faço. Então, o Transforma faz essa ponte, essa conexão entre generosidade e necessidade. Que bacana! Fábio, a gente já está indo quase para o final e eu vou te perguntar uma coisa, porque você falou de algumas frases muito bonitas, como você falou da atmosfera da esperança, você falou de sonho, você falou de pertencimento. Então, eu queria te perguntar, assim, que Brasil você sonha a partir de tudo isso que você está trabalhando, a partir disso que você, como tantas outras pessoas, estão construindo? Em qual Brasil você sonha? Que Brasil é esse? É o Brasil da Sofia e da Nina, as minhas filhas. A gente precisa construir um país para elas. E esse país, para elas, dá trabalho para construir. Dá trabalho, dá suor, dá choro, decepciona. A gente, às vezes, acha que está na hora de parar e a gente continua mais um pouco. Porque a Nina e a Sofia merecem mais um pouco, mais uma milha. Então, Adriana, sim, só para deixar muito claro, eu tenho convicção plena que o que a gente faz e que tantas pessoas fazem abençoa e beneficiam muitas vidas. Mas eu quero, assim, de coração, falar uma verdade. Eu não faço nada disso para ninguém, eu faço isso para mim mesmo. Eu me encontrei nesse trabalho, eu me encontrei no trabalho voluntário, isso mudou minha vida. E quando muda a vida da gente, a gente quer que isso continue, que isso se eternize. A pauta é muito dura, a pauta de cuidar de pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso a saneamento básico. Se você for visitar meu Instagram hoje, agora, nesse momento, @Fábio_NJ, @Fábio_NJ, de novo jeito. Você vai ver que eu passei a tarde toda dentro de uma comunidade que ninguém merece morar lá dentro. Aquilo não é um lugar das pessoas morar. Aquilo não é um lugar de viver. Mas eu não posso deixar, nesse país que a gente está construindo, que a miséria se aloque no meu coração. Eu preciso tentar ter alegria no meio do caos, buscar o belo no meio do caos. E o belo no meio do caos é que dentro dessa comunidade de palafitas, que quase 1.000 pessoas moram, tinham hoje 60 voluntários carregando cesta básica, material de higiene pessoal, entregando álcool gel de porta a porta. E assim, não é entregando cesta básica, sabe? É dizendo, Deus te abençoe, eu te amo, nós estamos aqui porque você é especial. Eu considero que sempre tão importante quanto fazer é o jeito de fazer. O jeito de fazer expressa muito mais do que fazer. Então, o país que nós estamos construindo é o país que muita gente de séria que está trabalhando na periferia com educação,
muita juventude que está aqui nos assistindo, eu tenho certeza absoluta que as vagas de emprego e de oportunidade de trabalho não se conectam mais a essa geração se não tiver propósito de transformação. Ninguém quer mais só resolver a minha vida, de Isadora, minha mulher, de Nina e Sofia, porque a gente percebeu que isso não basta se as meninas que não têm acesso à educação, à moradia, alimento, não fizerem parte desse jogo. Esse jogo é o jogo do reino. Esse jogo não é o jogo de uma denominação, não é o jogo de uma placa, que só quem está dentro daquela placa que será feliz. Então, eu sonho com um país muito mais justo e fraterno. Eu sonho com um país que as pessoas possam ter acesso à educação, à saúde, à cultura. E eu quero deixar muito claro aqui, essa não é uma visão de esquerda nem de direita, essa é uma visão de quem ama o Brasil, que vê a sua espiritualidade a partir do serviço e que tem um senso de pertencimento muito grande pela sua terra por tudo que vive. Eu sonho com o Brasil, Adriana, que a gente não precise mais de festivais solidários para que as pessoas precisem doar. Eu sonho com um país que sejamos todos os dias visitados pelo Espírito Santo de Deus, de pessoas que não precisam de campanha para doar roupas. E na hora de doar, não é doar o que não nos serve mais. Eu sonho com um Brasil que a gente possa, como irmãos, unir os brancos e os negros, unir o Sul e o Nordeste, unir o hétero e o gay, unir todos, que a gente possa construir uma pátria de fraternidade, porque eu penso diferente de você, isso não significa que você é meu inimigo, minha inimiga. Nós pensamos diferentes e a partir dessas diferenças nós podemos construir juntos uma pátria muito mais justa e fraterna. É esse o meu país, é o país que eu sonho para Sofia e para Nina. Que Brasil bonito. A gente vai chegar lá assim, Fábio, porque chegaram também perguntas, né? Pensei que estava aqui já indo para o final, mas não esquentou, o pessoal se animou e começou a perguntar algumas coisas. Assim, a gente tem... Você falou que é uma plataforma, está em várias cidades, mas a gente também tem uma plataforma aqui em Campinas, que é o Transforma Campinas, e as pessoas também podem acessar ali, certo? É o site, é isso mesmo, Transforma Campinas, e as pessoas podem... aqui chegando uma pergunta, é o Fábio, né? E ele pergunta da parceria firmada aqui em Campinas, né? Você pode falar um pouquinho dessa parceria, de como é que funciona e como é que as pessoas podem se engajar ali, por favor, Fábio? Nós participamos diretamente da construção da plataforma Transforma Campinas. A nossa equipe, eu tive em Campinas algumas vezes, fazendo palestras com o ecossistema, com os projetos, e a gente está muito próximo de firmar um termo de parceria entre Campinas e Transforma Brasil, para todos os dados do Transforma Campinas está no Transforma Brasil, o movimento nacional também está em Campinas, então a nossa torcida é que já esse termo seja assinado e que a gente possa construir uma grande rede aí com a participação de Campinas também. Mas Campinas tem sim uma plataforma Transforma Campinas, faz um trabalho maravilhoso na cidade e ou você se cadastra no Transforma Campinas ou você pode se cadastrar também no Transforma Brasil. Bacana. Fábio, algumas pessoas também perguntaram assim, como que vocês trabalham de maneira a não permitir que aconteça eventualmente um uso político da marca? Então, a primeira coisa, Ana, o que eu tenho a certeza absoluta é que o que eu faço é política. Mas eu faço a política pública. Eu acho que todos nós fazemos política. Esse nome política, ele não é um nome ruim, é uma arte fazer política. Então, nós fazemos a política pública de fortalecer as iniciativas sociais, fortalecer a participação cidadã, fortalecer o engajamento. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, na hora que você tem uma rede, e hoje nós temos uma rede de mais de 600 mil voluntários cadastrados, nós temos mais de 3 mil projetos fazendo parte. No final de 2022, a nossa meta é ter na plataforma Transforma Brasil 5 milhões de brasileiros fazendo trabalho voluntário.
Então, quem decidir fazer política partidária com o Transforma Brasil vai ser visitado por 5 milhões de brasileiros querendo aquilo que é deles, que é um programa da sociedade civil. Então, eu acredito muito nisso. Quando você fortalece o programa a partir de um trabalho colaborativo, com a participação de todo mundo, os clubes de futebol, as gestões públicas, o envolvimento das igrejas, o envolvimento das universidades, você protege o programa do mal. Você protege a política pública, ela fica saudável e ela tem vida útil muito longa, porque a mesa é longa. Ou seja, tenha muitas dúvidas de um projeto que tem dono e que a liderança usa esse projeto como um projeto pessoal. O Transforma Brasil não é um projeto de poder. O Transforma Brasil é um projeto de serviço comunitário. E quando tem, assim, por exemplo, como é que vocês trabalham em relacionamento, o relacionamento dos programas de vocês com o poder público local? Como é que vocês conseguem trabalhar com a prefeitura? A gente está aqui recebendo a pergunta do Gustavo, né? Por exemplo, proibição de distribuição de cesta básica, aí agora a gente tem o problema de aglomeração. Como é que vocês fazem a gestão deste relacionamento das iniciativas da plataforma com o poder público local? Então, primeira coisa é o seguinte, a gente precisa se relacionar com o poder público. Eu não acredito, a gente não recebe verba pública, mas a gente precisa se relacionar com o poder público. E por que a gente precisa se relacionar com o poder público? Porque nesse modelo de Estado equilibrado, Estado saudável, todos os agentes têm o seu papel. A gente precisa trazer o poder público para ter o seu papel, a universidade para ter o seu papel, as iniciativas sociais para ter o seu papel. Então, a gente se relaciona diretamente com o poder público, a gente faz questão do poder público fazer parte. Afinal, uma cidade como Campinas, quem tem um cadastro único dos mais vulneráveis é o poder público. Você pode até saber áreas de vulnerabilidade social da cidade, mas a grande massa de cadastramento de vulneráveis sociais estão na mão do poder público. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu não me lembro o nome do meu amigo que perguntou, eu acho também, amigo, que o poder público, no modelo que está aí, ele não consegue mais fazer as entregas que a população precisa. Então, ele precisa parcerizar. Essa pirâmide de que existe um rei e todos os outros estão para servir esse rei, isso acabou com a chegada de Jesus. Então, para realizarmos impacto social no território, essa mesa precisa ser plural. Então, nós nos relacionamos muito bem com o poder público, sabemos do papel do poder público, mas para um projeto ter muito impacto, ele precisa ser saudável. Agora, sobre aglomeração, nesse momento, não pode ter aglomeração em lugar nenhum, em canto nenhum e de jeito nenhum. Bom, a gente tem aí alguns poucos minutinhos aí para terminar e eu vou deixar você dar o seu recado para encerrar, para falar do coração, falar à vontade e falar para realmente engajar e despertar nas pessoas aí uma vontade de, além de colaborar com a Caixa da Esperança, que a gente está convidando todo mundo a participar da nossa campanha hoje, também se engajar como um voluntariado. Adriana, eu quero encerrar minha fala agradecendo ao Festival Solidário, a você que mediou esse papo, muito obrigado, a toda a equipe que está aí no back-office colocando esse projeto de pé, ao pastor Ricardo Agreste, que me fez um convite, é um privilégio, um prazer servir com vocês. Segunda coisa, eu quero lhe convidar, você que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois, a repensar esse país que a gente vive. Eu tenho certeza absoluta que você também não estava feliz com esse país que a gente vive e eu sei que você está se perguntando que país é esse que virá pela frente. Aí eu quero contar uma historinha muito curta. Há 15, 20 dias atrás, eu estava numa comunidade entregando cestas básicas e conheci um jovem de 15 anos, o Arthur. O Arthur se aproximou de mim, começou a conversar, ele estava usando a máscara de forma equivocada, eu comecei a falar sobre o uso da máscara,
E já ele estava me chamando de tio Fábio para cá, tio Fábio para cá, tio Fábio para lá. Aí eu olhei para ele e disse, cara, como é que está a sua vida? Ele disse, tio Fábio, esse momento da pandemia, dessa doença aí, se tornou o melhor momento da minha vida. Eu disse, como assim que se tornou o melhor momento da sua vida? Aí ele disse, olha só, eu tenho um celular e eu gosto muito de tentar achar a internet nos lugares para pegar as informações. E toda vez que eu achava a internet, antes da pandemia, eu tocava num anúncio, ou seja, no título de uma informação, na tela do meu celular vem assim, só para assinantes. E eu não tinha acesso à informação. Nesse tempo de pandemia e de isolamento, todos os portais abriram, eu estou tendo acesso a todas as informações que eu quero. Então se tornou o melhor momento para mim, porque eu gosto de informação. A segunda coisa é os artistas, os cantores, vêm tocar aqui na cidade e eu não consigo ir, porque eu não consigo pagar o ingresso. Eu não consigo pagar o transporte, a alimentação, entrar num show. E agora, todos os artistas que eu conheço e que eu gosto estão fazendo lives e estão cantando de graça. Por isso que se tornou o melhor momento para o Arthur. Não é sustentável uma vida que o Arthur não tem acesso à informação. Não é sustentável uma vida que o Arthur não tem acesso à cultura. Nós precisamos decidir que caminho nós queremos como humanidade, como planeta, como vida. Não é sustentável um dentista estar no seu consultório esperando para receber um paciente e esse paciente não chegou, faltou, e naquela hora que ficou vaga, o dentista vai ficar na internet ou vai ler uma revista. Por que ele não pega aquela hora, já que ele é dentista? Ele não se tornou dentista apenas para aqueles que podem pagar. Ele se tornou dentista para consertar e arrumar sorrisos. Por que ele não pega aquela hora e ele dedica aquela hora para alguém que não pode pagar por esse serviço? E à medida que ele cuide daquela pessoa, aquela pessoa vai poder, com um sorriso muito mais bonito, arrumar um emprego, arrumar uma namorada, casar, e ele vai fazer parte dessa história. Não é sustentável num país com 210 milhões de habitantes, nós acreditarmos que nessa noite está bem para todo mundo. Não é sustentável. Então, repense esse mundo. Mas eu queria lhe convocar para você começar a repensar hoje, agora, nesse momento. Provavelmente você deve ter pensado assim, eu vou fazer uma poupança para o momento que eu precisar na minha vida, eu poder fazer, eu vou usar o dinheiro que eu guardei para fazer uma coisa no momento mais difícil da minha vida. O momento mais difícil da sua vida chegou. O momento mais difícil da sua vida é que, nesse momento, tem gente com fome. Tem gente que precisa de álcool gel, de máscara. Tem gente que precisa da caixa de esperança. Faça a sua doação. Faça a sua doação de uma caixa, de 2 caixas. Faça a sua doação do tempo que você esperou, de momento mais difícil da sua vida chegar. Divulgue, convoque todo mundo, porque tudo isso que vai acontecer, e eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para servir com vocês, para que milhares de pessoas, através dessa noite, possam ser cuidadas com material de higiene pessoal, álcool gel, que elas possam comer e que, quando elas receberem isso tudo, elas percebam que a esperança visitou elas. Porque comida, álcool gel, máscara, é esperança na vida de quem, nesse momento, está aguardando a chegada disso tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês. E eu fico na torcida, que o Festival Solidário seja um sucesso. E o sucesso do Festival Solidário não é a quantidade de pessoas que estão aqui assistindo ou que vão assistir depois. O sucesso do Festival Solidário é a quantidade de pessoas que serão beneficiadas através desse projeto. Muito obrigado e boa noite. Fábio, super obrigada pela sua participação. A gente aprendeu um monte de coisas bacanas com você e bonitas, né? Eu sempre digo que o Nordeste é a alma brasileira, porque vocês têm a nossa cultura, vocês nos dão os nossos grandes músicos, os nossos grandes escritores. Eu sou uma leitora dos poetas e dos escritores nordestinos. Graças a Deus nós temos tudo isso que vem de vocês. E você ensinou tanta coisa bonita, né? Quando você falou do acesso à cultura. E às vezes a gente acha que a gente tem que ajudar as pessoas só com um prato de comida e com um cobertor.
E é muito mais do que isso. Eu acho que você trouxe para a gente um novo paradigma, mostrou para a gente tanta coisa importante para um ser humano inteiro. E com um recado muito, muito precioso. A gente vai sair da pandemia, a gente vai sair dessa crise, sim. Mas como é que a gente vai sair dessa crise? Como é que a gente vai ser, depois disto, a construção de uma humanidade, que a gente tem aí um papel tão importante a desempenhar, depende muito de como a gente está vivendo esse momento. Então, eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito as suas palavras e a beleza com que você construiu tudo isso, porque a beleza salva a gente. Por isso que a gente tem a arte, isso nasce no coração de Deus. Então, muito obrigada, uma boa noite para você.